Em uma pacata cidade no interior de Minas Gerais, existe uma pousada antiga, conhecida por sua arquitetura charmosa e acolhedora. No entanto, por trás de sua fachada convidativa, há uma história que poucos moradores ousam contar e muitos turistas preferem ignorar. O local, batizado como Pousada do Sol Nascente, carrega um segredo sombrio que tem gerado incontáveis relatos de experiências paranormais ao longo dos anos. O epicentro de todos esses eventos é o temido Quarto 7, um ambiente que poucos têm coragem de ocupar por mais de uma noite. A história do Quarto 7 começa décadas atrás, quando a pousada ainda era uma residência particular. Naquele cômodo específico, vivia uma jovem chamada Clara, filha dos antigos donos da casa. Clara era conhecida por sua beleza angelical e por sua personalidade melancólica, sempre isolada do restante da família. Reza a lenda que, após uma decepção amorosa, ela teria cometido suicídio, enforcando-se no lustre central do quarto. Desde então, o local passou a ser evitado, mesmo após a transformação da casa em uma pousada. Os primeiros relatos de hóspedes que se atreveram a dormir no Quarto 7 já eram perturbadores. Um casal que se hospedou durante uma viagem de férias relatou que, logo após apagarem as luzes, ouviram passos lentos cruzando o quarto. A princípio, pensaram que poderia ser um funcionário da pousada, mas, ao acenderem a luz, perceberam que estavam sozinhos. A situação piorou quando o marido acordou no meio da noite sentindo como se mãos geladas o estivessem segurando pelos ombros. Na manhã seguinte, deixaram a pousada às pressas, sem explicar o motivo. Outro hóspede, um homem que viajava a trabalho, descreveu uma experiência ainda mais sinistra. Ele afirmou ter acordado no meio da noite e visto uma figura feminina vestida de branco parada ao lado de sua cama. O rosto da mulher estava parcialmente coberto por longos cabelos negros, mas ele sentiu claramente seu olhar fixo. Ao tentar se mover, percebeu que estava completamente paralisado. A figura desapareceu após alguns segundos, mas o terror permaneceu com ele por semanas. Funcionários da pousada também contam suas histórias, sempre com tom de apreensão. Uma camareira revelou que, ao arrumar o Quarto 7, sentiu uma presença atrás de si, como se estivesse sendo observada. Quando se virou, viu uma sombra passar rapidamente pelo espelho do armário. Outro funcionário contou que as luzes do quarto frequentemente piscam sem motivo, mesmo após terem sido trocadas diversas vezes. Há quem diga que o som de uma melodia suave, semelhante a uma música de caixinha, pode ser ouvido ocasionalmente vindo do quarto, mesmo quando está vazio. O mistério do Quarto 7 chegou a atrair investigadores paranormais, que decidiram passar uma noite no local para documentar qualquer atividade em comum. Durante a investigação, os equipamentos registraram variações inexplicáveis de temperatura, além de ruídos captados por gravadores que se assemelhavam a sussurros e risadas distantes. Um dos investigadores, mais cético, alegou ter sentido uma forte pressão no peito ao entrar no quarto, como se algo invisível estivesse tentando afastá-lo. Apesar das histórias assustadoras, a pousada continua funcionando, atraindo tanto curiosos quanto hóspedes desavisados. Alguns escolhem o Quarto 7 intencionalmente, na esperança de vivenciar algo fora do comum. Para outros, o quarto é apenas mais um número na chave entregue na recepção, até que a noite cai e eles começam a perceber que há algo errado. Os donos da pousada evitam falar sobre o assunto, mas não negam os eventos relatados. Para muitos, o Quarto 7 é um enigma inexplicável, um portal para algo além da compreensão humana. Para outros, é apenas uma lenda urbana que se tornou famosa ao longo dos anos. Porém, uma coisa é certa: quem passa por lá nunca mais esquece a experiência. No coração da floresta amazônica, escondida entre árvores centenárias e vegetação densa, existe uma pousada que muitos evitam mencionar,
mas que atrai os curiosos e aventureiros em busca de histórias misteriosas. A Pousada da Selva, como é chamada, foi construída em uma clareira isolada, acessível apenas por barco e trilhas apertadas. Seu ambiente rústico e a conexão direta com a natureza deveriam ser motivos para atrair turistas, mas a forma sombria que acompanha o local transformou o isolamento em algo mais sinistro. A pousada começou como um projeto ousado de um empresário europeu, que queria oferecer aos visitantes uma experiência única de imersão na selva. No entanto, desde o início, algo parecia errado. Trabalhadores que ajudaram na construção relataram eventos estranhos, como vozes sussurradas no meio da mata, ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares improváveis e uma sensação constante de estarem sendo observados. Um dos trabalhadores chegou a abandonar o projeto após ter visto o que descreveu como uma figura encapuzada, imóvel, entre as árvores. Com o tempo, os primeiros hóspedes começaram a chegar, atraídos pela promessa de aventura. A princípio, tudo parecia normal. O ar fresco da floresta, os sons da natureza e a atmosfera tranquila eram exatamente o que muitos procuravam. Mas, à noite, as coisas mudavam. Os relatos mais comuns envolviam o som de passos pesados vindo do lado de fora das cabanas, mesmo que ninguém estivesse por perto. Alguns hóspedes afirmavam ouvir vozes distantes, como se um grupo de pessoas estivesse conversando ou rindo em um idioma incompreensível. O mais assustador, porém, era a presença constante de uma figura encapuzada, sempre à espreita na escuridão. Uma das histórias mais famosas aconteceu com um casal que decidiu passar sua lua de mel na pousada. Na primeira noite, enquanto descansavam após o jantar, ouviram batidas na janela. A princípio, pensaram que poderia ser um animal, mas as batidas eram ritmadas e acompanhadas por um som baixo, quase como um gemido. Quando o marido reuniu coragem para abrir a cortina, não havia nada lá. Na manhã seguinte, encontraram marcas de mãos sujas de terra na parede externa da cabana, mas o gerente da pousada insistiu que devia ser obra de macacos. Outra visitante, uma fotógrafa profissional em busca de paisagens únicas, relatou um encontro ainda mais perturbador. Durante uma caminhada matinal, ela decidiu se aventurar um pouco além dos limites recomendados. Enquanto fotografava a luz do sol filtrada pelas árvores, percebeu uma silhueta ao longe. Achando que era um funcionário, chamou, mas não obteve resposta. Ao aproximar o zoom da câmera, viu claramente uma figura encapuzada, com olhos brilhantes e um sorriso torto que parecia impossível para um ser humano. Em pânico, ela correu de volta para a pousada, abandonando sua câmera. Quando voltou com os guias para recuperar o equipamento, a câmera estava intacta, mas todas as fotos haviam desaparecido. Os funcionários da pousada, embora acostumados às histórias, também têm seus próprios relatos. Um dos cozinheiros afirmou que, certa noite, ao verificar os estoques na cozinha externa, viu uma sombra enorme passar rapidamente entre as árvores. O vigia noturno, que trabalha lá há anos, conta que é comum ouvir barulhos estranhos durante as madrugadas, como se alguém estivesse andando pela mata ao redor. Ele também menciona que as luzes das lanternas frequentemente falham quando direcionadas para o mesmo ponto específico da floresta. Os moradores das comunidades ribeirinhas próximas têm suas teorias sobre o que acontece na Pousada da Selva. Alguns acreditam que o local foi construído em território de antigos rituais, desrespeitando os espíritos da floresta. Outros dizem que a figura encapuzada é um guardião, um espírito que protege a selva de intrusos e pune aqueles que desrespeitam a natureza. Há quem jure que, antes da construção da pousada, havia relatos de pessoas desaparecendo na área, como se fossem engolidas pela floresta. Mesmo com a reputação assustadora, a pousada continua aberta, recebendo hóspedes que buscam o desconhecido. Alguns saem ilesos, sem qualquer relato paranormal. Outros, porém, levam consigo memórias aterrorizantes que os acompanham pelo resto da vida. O mistério da Pousada da Selva permanece sem explicação,
e a floresta ao redor parece guardar seus segredos com um silêncio opressor, esperando o próximo visitante para revelar um pedaço de sua história sombria. Em uma antiga rua de paralelepípedos no centro histórico do Rio de Janeiro, há uma pousada que, à primeira vista, parece um refúgio encantador. Suas paredes carregam décadas de histórias, e seus móveis de época dão ao lugar um ar nostálgico e acolhedor. Mas quem conhece os segredos daquele lugar sabe que nem tudo é o que parece. O que atrai a atenção dos hóspedes mais atentos é um espelho imponente, posicionado no corredor principal, entre os quartos. Esse objeto, com moldura de madeira escura entalhada à mão, parece ter sido testemunha de algo terrível, algo que assombra a pousada até hoje. O espelho, dizem, foi trazido da Europa no início do século XIX. Ele pertencia a uma rica família de comerciantes que morava no casarão antes de ele ser transformado em pousada. A filha mais velha da família, Beatriz, era obcecada pelo espelho. Passava horas em frente a ele, admirando sua própria beleza e praticando danças que, segundo relatos da época, pareciam ritualísticas. Beatriz morreu tragicamente, de forma inexplicável, em frente ao espelho, e desde então ele é considerado amaldiçoado. Alguns acreditam que sua alma ficou presa ali, enquanto outros afirmam que o espelho já era um objeto maligno antes mesmo de chegar à casa. Os relatos dos hóspedes da pousada são perturbadores. Muitos dizem que o espelho parece ter vida própria. Durante o dia, ele reflete o ambiente normalmente, mas, ao cair da noite, coisas estranhas começam a acontecer. Hóspedes relatam ver reflexos que não correspondem à realidade. Uma mulher que ficou hospedada certa vez afirmou ter visto, no reflexo, uma figura parada ao fundo do corredor, mesmo estando sozinha. Quando virou para olhar, não havia nada ali, mas, ao voltar os olhos para o espelho, a figura ainda estava lá, sorrindo para ela de forma macabra. Outro hóspede, um professor de história que visitava a cidade, teve uma experiência que o marcou profundamente. Ele contou que, ao passar pelo espelho tarde da noite, viu seu próprio reflexo se mover de forma independente. Enquanto ele caminhava, seu reflexo permaneceu parado, olhando fixamente para ele com um olhar que ele descreveu como vazio, mas carregado de malícia. Ele deixou a pousada no dia seguinte, sem sequer pedir reembolso, afirmando que nunca mais queria voltar. Funcionários da pousada também têm histórias que corroboram a má reputação do espelho. Uma camareira revelou que, ao limpar o corredor pela manhã, percebeu que a superfície do espelho estava embaçada, como se alguém tivesse respirado próximo a ele, mesmo sendo impossível por causa de sua altura. Quando foi limpá-lo, encontrou marcas de dedos pequenas e delicadas, como se uma criança tivesse tocado o vidro. O problema: não havia crianças hospedadas na pousada naquele dia. A pousada tentou, por várias vezes, remover o espelho. Certo dia, 2 funcionários se reuniram para transportá-lo até um depósito. No momento em que levantaram o objeto, ambos ouviram, claramente, uma risada feminina que parecia vir de dentro do espelho. Assustados, soltaram o objeto, que caiu, mas não quebrou, como se fosse indestrutível. Desde então, ele permanece intocado no corredor, como se tivesse escolhido aquele lugar para ficar. Os relatos sobre o espelho não se limitam à visão. Alguns hóspedes contam que sentiram uma presença ao passar por ele, uma sensação gelada, como se algo ou alguém estivesse observando cada movimento. Há quem diga que, ao se aproximar demais, consegue ouvir sussurros vindos do vidro, frases desconexas em um idioma que ninguém consegue identificar. Uma mulher relatou ter ouvido seu próprio nome ser chamado pelo espelho, em uma voz suave, mas inconfundivelmente sombria. Os moradores locais têm suas próprias teorias sobre o espelho. Alguns acreditam que ele é um portal para outra dimensão, capaz de aprisionar as almas daqueles que olham para ele por tempo demais. Outros dizem que ele foi usado em antigos rituais de magia negra e que Beatriz, a jovem que morreu diante dele,
Estava tentando invocar algo que acabou a possuindo. Há até mesmo quem sugira que o espelho contém um fragmento de algo maligno, algo que nunca deveria ter sido trazido para o mundo dos vivos. Apesar de sua fama sombria, a pousada continua atraindo visitantes, muitos deles intrigados pela lenda do espelho amaldiçoado. Alguns vão até lá apenas para tirar uma foto, enquanto outros tentam passar uma noite no quarto mais próximo do corredor. Nem todos saem ilesos. Uma jovem que tentou tirar uma selfie diante do espelho mais tarde descobriu, horrorizada, que havia uma figura atrás dela na foto, algo que ela não viu no momento. Um homem mais ousado passou minutos encarando o espelho na tentativa de provar que tudo não passava de superstição. Ele saiu do local alegando ter visto seu rosto se transformar no reflexo, ficando desfigurado e apodrecido diante de seus próprios olhos. Hoje, o espelho continua ali, uma presença inquietante no coração da pousada. Ele atrai olhares, mesmo daqueles que tentam evitá-lo, como se tivesse um magnetismo próprio. Muitos dizem que ele está esperando algo, ou alguém. Talvez um novo dono. Talvez apenas mais uma alma para adicionar à coleção de reflexos que não pertencem ao mundo real. Escondida em uma serra isolada do interior de São Paulo, há uma pousada conhecida por sua tranquilidade e beleza natural. Construída no estilo colonial, com amplas varandas e quartos aconchegantes, ela atrai visitantes que buscam sossego e contato com a natureza. Mas há um detalhe curioso que poucos percebem ao fazer a reserva. O quarto 13 nunca está disponível. Se alguém pergunta por ele, os funcionários desviam o olhar, dão uma resposta vaga e mudam rapidamente de assunto. A razão para isso é um segredo sombrio que assombra o lugar há anos. A história do quarto 13 começa antes mesmo de a pousada ser inaugurada. Durante a construção, o local foi alvo de estranhas ocorrências. Ferramentas desapareciam, vozes eram ouvidas no meio da noite, e alguns trabalhadores relataram ter visto sombras movendo-se nos corredores inacabados. Um pedreiro chegou a abandonar o trabalho após afirmar ter visto uma figura de olhos brilhantes parada na porta do que viria a ser o quarto 13. Ele nunca mais voltou, e a história foi abafada pelos donos, que estavam determinados a abrir o negócio. Quando a pousada finalmente foi inaugurada, o quarto 13 era apenas mais um dos muitos disponíveis para os hóspedes. Mas isso mudou rapidamente. O primeiro caso registrado envolveu um homem de negócios que se hospedou ali durante uma viagem de trabalho. Ele chegou tarde, jantou sozinho e subiu para o quarto. No meio da madrugada, os outros hóspedes foram acordados por gritos terríveis. Quando os funcionários conseguiram abrir a porta, encontraram o homem tremendo em um canto, incapaz de explicar o que tinha acontecido. Ele apenas repetia, em um sussurro apavorado: "Ela estava aqui. Ela estava aqui." O homem deixou a pousada às pressas, abandonando seus pertences. Os relatos sobre o quarto 13 continuaram. Uma família que ficou hospedada no local contou que, ao entrar no quarto, a filha pequena começou a chorar incontrolavelmente e a dizer que havia uma mulher olhando para ela do canto da parede. Os pais, sem entender, tentaram acalmá-la, mas, naquela noite, ouviram passos ecoando pelo quarto, como se alguém estivesse caminhando em círculos. Na manhã seguinte, encontraram a porta do quarto trancada por dentro, mesmo que todos estivessem do lado de fora. Com o passar do tempo, os donos da pousada decidiram que o quarto 13 não deveria mais ser alugado. Eles trancaram a porta e transformaram o espaço em um depósito. Mas nem isso foi suficiente para deter as manifestações. Funcionários que limpavam o corredor frequentemente ouviam batidas vindas de dentro do quarto, embora ele estivesse vazio. Outros relataram ver a maçaneta girando sozinha, como se alguém tentasse sair de lá. Uma camareira chegou a desmaiar ao afirmar que, ao passar pelo quarto, viu um rosto pálido e cadavérico olhando para ela através do buraco da fechadura. O mistério do quarto 13 começou a atrair a atenção de curiosos e investigadores paranormais. Um grupo chegou a obter permissão dos donos para passar uma noite dentro do quarto.
Equipados com câmeras, gravadores e sensores, eles acreditavam que poderiam desvendar o enigma. Durante as primeiras horas, tudo estava silencioso. Mas, por volta das 3 da manhã, os equipamentos começaram a registrar atividades incomuns. Sons de sussurros foram captados, palavras que ninguém conseguiu decifrar. Uma das câmeras gravou o que parecia ser uma sombra se movendo rapidamente pela parede. No entanto, o momento mais assustador aconteceu quando um dos investigadores sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mesmo estando sozinho na sala. Após essa experiência, os donos decidiram selar o quarto 13 permanentemente. Eles cobriram a porta com uma placa de madeira e tentaram apagar o número dos registros da pousada. Ainda assim, o quarto continuava a causar desconforto. Hóspedes dos quartos vizinhos relatavam sonhos estranhos, sempre envolvendo uma mulher de vestido preto. Alguns acordavam com marcas de mãos em seus braços, como se alguém os tivesse segurado durante o sono. Os moradores da região têm suas próprias teorias sobre o quarto 13. Dizem que, antes de a pousada ser construída, o local era frequentado por uma mulher conhecida como Dona Celeste. Ela vivia isolada na serra e era considerada uma bruxa por muitos. Acredita-se que, após sua morte, seu espírito ficou preso naquele terreno e o quarto 13, por alguma razão, se tornou o epicentro de sua presença. Outros moradores afirmam que a maldição do quarto vem de algo ainda mais antigo, talvez ligado à própria terra, que era usada em rituais há séculos. Apesar dos esforços dos donos para esconder a existência do quarto, ele continua sendo um tema recorrente entre os visitantes mais atentos. Muitos perguntam sobre ele, atraídos pelas histórias, mas poucos têm coragem de insistir. Para os funcionários da pousada, o quarto 13 é um lembrete constante de que nem tudo pode ser explicado. Mesmo fechado, trancado e isolado, ele permanece ativo, como se esperasse pacientemente por sua próxima vítima. E assim, o quarto 13 continua a ser uma presença silenciosa e inquietante no coração da pousada. A porta selada é um aviso mudo para aqueles que passam por ela, um lembrete de que algumas histórias não devem ser desafiadas e certos mistérios devem permanecer intocados. No alto de uma colina coberta por névoa quase constante, existe uma pousada conhecida tanto por sua beleza quanto pelos mistérios que a cercam. A Pousada das Camélias é famosa por seu jardim exuberante, um espaço que parece saído de um conto de fadas, com flores vibrantes, caminhos de pedras cobertos de musgo e uma fonte de mármore no centro. Mas o que atrai os olhos durante o dia transforma-se em motivo de medo à noite. Dizem que o jardim é amaldiçoado, e aqueles que se aventuram por ele após o pôr do sol raramente saem sem carregar consigo um pedaço do inexplicável. A história do jardim remonta ao final do século XIX, quando a propriedade era uma mansão pertencente a uma rica família de imigrantes europeus. A matriarca, Dona Margarete, era apaixonada por jardinagem e passava horas cuidando das plantas. Era ela quem escolhia cada flor, cada arbusto, garantindo que o jardim refletisse sua visão de perfeição. No entanto, sua dedicação àquele espaço era tão obsessiva que começou a causar estranheza. Ela evitava qualquer contato com o mundo exterior, preferindo passar seus dias e noites entre as plantas. Os empregados afirmavam que a ouviam sussurrar coisas estranhas enquanto cavava buracos na terra, como se estivesse falando com alguém invisível. As suspeitas em torno de Dona Margarete cresceram quando desaparecimentos começaram a ocorrer na região. Pessoas que passavam pelos arredores da mansão relatavam ter visto sombras se movendo pelo jardim à noite, mesmo quando ninguém deveria estar ali. Dizem que as flores mais brilhantes do jardim nasceram exatamente nos dias seguintes a cada desaparecimento. A ligação entre os eventos nunca foi comprovada, mas um incidente específico marcou para sempre a história do lugar. Uma noite, um dos empregados da mansão decidiu seguir Dona Margarete até o jardim. Ele a viu ajoelhada ao lado da fonte, sussurrando palavras incompreensíveis. Em suas mãos, segurava uma faca brilhante que refletia a luz da lua.
Assustado, o empregado voltou correndo para dentro da casa, mas, ao relatar o ocorrido, foi encontrado morto no dia seguinte, seu corpo misteriosamente coberto por raízes e folhas, como se a própria vegetação o tivesse engolido. Após a morte de Dona Margarete em circunstâncias desconhecidas, a mansão foi abandonada por anos. Quando foi transformada em pousada décadas depois, o jardim permaneceu praticamente intocado. Os novos donos tentaram revitalizá-lo, mas os jardineiros contratados relataram sentir-se constantemente vigiados. Alguns afirmaram que as plantas pareciam crescer de forma anormal, como se tivessem vontade própria. Um deles desistiu do trabalho após encontrar uma antiga estatueta enterrada próximo à fonte, representando uma figura feminina com olhos que pareciam segui-lo. Os primeiros hóspedes da pousada começaram a relatar eventos estranhos. Uma mulher, ao passear pelo jardim ao entardecer, contou ter visto um vulto feminino parado ao lado de um dos canteiros. A figura desapareceu ao ser chamada, mas o que deixou a mulher apavorada foi o fato de as flores ao redor daquele ponto estarem completamente murchas na manhã seguinte. Outro hóspede, um fotógrafo profissional, afirmou ter capturado em suas fotos algo que parecia um rosto humano formado pelas sombras das árvores. Quando tentou mostrar a imagem a outras pessoas, o arquivo desapareceu misteriosamente de sua câmera. Uma das histórias mais assustadoras aconteceu com um jovem casal que decidiu explorar o jardim durante a madrugada, desafiando o aviso dos funcionários para não sair à noite. Eles seguiram até a fonte, onde encontraram água cristalina refletindo a lua. Enquanto admiravam o cenário, ouviram um som baixo, quase como um murmúrio vindo do solo. O barulho cresceu, tornando-se uma risada feminina, fria e perturbadora. Antes que pudessem correr, a mulher sentiu algo tocar sua perna. Ao olhar, viu raízes finas enrolando-se em torno de seus tornozelos. O casal conseguiu fugir, mas jurou nunca mais voltar. Funcionários da pousada também evitam o jardim à noite. Um segurança relatou ter ouvido passos leves nos caminhos de pedra, mesmo estando sozinho no local. Outro funcionário, responsável por limpar a fonte, afirmou que, certa manhã, encontrou a água tingida de vermelho, como se fosse sangue. Apesar de tentarem limpar, a coloração retornou misteriosamente 3 dias depois, mas desapareceu novamente sem explicação. Os moradores da região têm suas teorias sobre o jardim amaldiçoado. Alguns acreditam que Dona Margarete fez um pacto com forças desconhecidas para manter suas flores sempre belas, e que a maldição recaiu sobre o lugar após sua morte. Outros dizem que as vítimas dos desaparecimentos estão enterradas sob os canteiros e suas almas agora habitam as plantas, cuidando para que ninguém perturbe seu descanso eterno. Há quem jure que o jardim é um portal para algo além da compreensão humana, um ponto de ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Apesar de sua reputação sombria, a pousada continua atraindo visitantes curiosos e amantes do sobrenatural. Muitos se sentem atraídos pela beleza do jardim, sem saber o que esconde. Durante o dia, ele é um refúgio encantador, mas, quando a noite cai, transforma-se em um labirinto de mistérios e terrores. Para os hóspedes mais corajosos, a simples caminhada até a fonte é um teste de nervos que poucos completam sem arrepios. O jardim amaldiçoado permanece como um enigma, um espaço onde a beleza e o medo coexistem de forma assustadoramente harmoniosa. Para quem o visita, fica a dúvida: será que o jardim é realmente amaldiçoado, ou seriam as histórias apenas fruto de mentes impressionáveis? A única certeza é que, seja lá o que aconteça ali, ele nunca deixa ninguém sair indiferente. Em uma estrada isolada do interior de Minas Gerais, cercada por montanhas e árvores antigas, encontra-se uma pousada simples, mas convidativa, conhecida por suas noites silenciosas e céu estrelado. A pousada do Cedro é frequentemente elogiada por seu atendimento caloroso e ambiente acolhedor. No entanto, poucos sabem que ela também carrega uma história sombria, ligada a uma figura que assombra tanto os hóspedes quanto os funcionários,
o misterioso Homem de Chapéu. O primeiro relato sobre a aparição surgiu antes mesmo de a pousada ser inaugurada. Dizem que, na década de 1940, a propriedade era um casarão pertencente a um homem chamado Joaquim Duarte, um comerciante local conhecido por sua fortuna e reclusão. Joaquim, sempre vestido de preto e com um chapéu de feltro que jamais tirava, era visto caminhando ao entardecer pelos arredores de sua propriedade, de cabeça baixa, como se carregasse um peso invisível. Ele raramente recebia visitas. Quando o fazia, as pessoas comentavam que sua casa tinha uma atmosfera pesada, quase opressora. A morte de Joaquim foi tão misteriosa quanto sua vida. Seu corpo foi encontrado em um dos quartos do casarão, sentado em uma cadeira de balanço, com o chapéu cuidadosamente colocado sobre a mesa ao lado. Não havia sinais de violência, mas o que chamou a atenção foi a expressão de absoluto terror em seu rosto, como se tivesse visto algo que o paralisou. Desde então, o casarão ficou abandonado por décadas, ganhando a reputação de ser assombrado. Décadas mais tarde, quando a propriedade foi reformada e transformada na pousada do Cedro, os novos donos não deram atenção às histórias sobre Joaquim. Para eles, tudo não passava de folclore local. No entanto, não demorou muito para que estranhos acontecimentos começassem a ser relatados. Os primeiros hóspedes reclamaram de sentir um peso no ar, especialmente nos quartos do andar superior, onde Joaquim foi encontrado morto. Outros afirmavam ouvir passos pesados no corredor à noite, mesmo quando estavam sozinhos na pousada. O Homem de Chapéu começou a ser mencionado de forma mais explícita quando uma hóspede relatou tê-lo visto. Ela estava hospedada com sua família em um final de semana tranquilo e, durante a noite, acordou com a sensação de que estava sendo observada. Ao olhar para o canto do quarto, viu a figura de um homem alto, vestido de preto e com um chapéu largo, parado imóvel, olhando fixamente para ela. O mais assustador foi que, apesar da escuridão, ela conseguiu ver claramente o contorno do chapéu e os olhos brilhantes do homem. Quando acendeu a luz, a figura desapareceu, mas o sentimento de pavor permaneceu. Desde então, outros hóspedes começaram a relatar aparições similares. O Homem de Chapéu parecia ser uma presença constante, especialmente nos quartos do andar superior. Alguns disseram vê-lo parado em pé ao lado da cama, enquanto outros ouviram o som de uma cadeira de balanço se movendo sozinha, como se alguém estivesse sentado ali. Há também relatos de hóspedes que, ao olhar pela janela no meio da noite, viram a figura do homem caminhando pelo jardim, mesmo que o portão da pousada estivesse trancado. Os funcionários da pousada também têm suas próprias histórias. Uma camareira contou que, enquanto limpava um dos quartos, sentiu uma corrente de ar frio e viu o chapéu de um hóspede voar misteriosamente para o chão, como se tivesse sido empurrado por uma mão invisível. Um recepcionista afirmou ter ouvido uma voz masculina sussurrar seu nome enquanto estava sozinho na recepção. Quando olhou em volta, viu a silhueta de um homem de chapéu refletida no vidro da porta, mas, ao se virar, não havia ninguém ali. A lenda do Homem de Chapéu se tornou tão conhecida que atraiu a atenção de investigadores paranormais. Um grupo foi até a pousada equipado com câmeras e gravadores na tentativa de captar alguma evidência da presença do espírito. Durante a investigação, gravaram sons de passos no corredor e um ruído que soava como uma risada baixa e rouca. Em uma das gravações, uma voz masculina foi captada dizendo, com clareza assustadora: "Saiam daqui." Moradores da região acreditam que Joaquim não encontrou paz após a morte. Alguns dizem que ele era um homem atormentado por arrependimentos de seu passado, talvez ligado a negócios ilícitos ou a algo ainda mais sombrio. Outros especulam que ele fez um pacto com forças desconhecidas para proteger sua fortuna e que sua alma ficou presa na propriedade como parte do acordo. Há também quem afirme que o chapéu de Joaquim é o objeto que conecta seu espírito ao mundo dos vivos e que ele ainda vaga pelo casarão em busca de algo ou alguém. Apesar dos relatos assustadores, a pousada continua a atrair visitantes. Alguns vão em busca de descanso, enquanto outros,
movidos pela curiosidade, querem vivenciar o mistério do Homem de Chapéu. Para aqueles que o veem, porém, a experiência é tudo menos tranquila. Uma hóspede descreveu o momento em que acordou e viu o homem parado ao lado de sua cama. Ela tentou gritar, mas sua voz parecia presa, como se algo a impedisse. A figura apenas ficou ali, imóvel, até desaparecer no ar. Hoje, o Homem de Chapéu é parte indissociável da história da Pousada do Cedro. Para alguns, ele é apenas uma lenda alimentada por anos de boatos e imaginação fértil. Para outros, ele é uma presença real e inquietante, uma prova de que o passado nunca está realmente morto. O que é certo é que aqueles que se hospedam na pousada jamais esquecem o peso do silêncio nas noites escuras e a sensação de estarem sendo observados, mesmo quando não há ninguém por perto. Localizada no interior do Paraná, em uma pequena cidade envolta por colinas e florestas densas, existe uma pousada discreta conhecida como Refúgio do Cedro. Com seu estilo rústico e acolhedor, ela atrai visitantes em busca de tranquilidade e do charme do interior. Mas, para além da fachada convidativa, o lugar guarda um mistério perturbador. Desde sua inauguração, há um som que permeia as noites mais silenciosas, o choro de uma criança. Fraco, desesperado e inconfundível, ele ecoa pelos corredores e atravessa as paredes, aterrorizando aqueles que ousam passar a noite no local. A origem desse fenômeno remonta aos anos 1920, quando a pousada era uma antiga casa de fazenda pertencente a uma família de imigrantes. Dizem que o casal, donos da propriedade, eram reservados e pouco sociáveis, preferindo viver isolados com seu único filho, um menino chamado Elias. As poucas pessoas que visitavam a fazenda diziam que havia algo estranho no ar. O menino raramente era visto fora de casa e, quando aparecia, parecia sempre cabisbaixo, com uma tristeza que não condizia com sua idade. Os rumores sobre o destino de Elias começaram após um período de silêncio absoluto na fazenda. Durante semanas, ninguém via a família e a casa parecia deserta. Eventualmente, vizinhos curiosos decidiram investigar. O que encontraram chocou a pequena comunidade. A casa estava abandonada e não havia sinal dos moradores. No entanto, em um dos quartos, havia uma pequena cama desfeita, brinquedos espalhados pelo chão e marcas na madeira que lembravam arranhões, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. Elias nunca foi encontrado, e seus pais desapareceram sem deixar vestígios. Com o tempo, a fazenda ficou conhecida como um lugar amaldiçoado. Os poucos que se aventuravam a passar por ali relatavam ouvir sons de choro vindo de dentro da casa, mesmo que ela estivesse completamente vazia. Outros diziam ver uma sombra pequena e frágil à janela, como se alguém estivesse esperando. Os relatos assustadores afastaram os moradores, e a fazenda permaneceu abandonada por quase meio século, até que foi comprada por um empresário que decidiu transformar o local em uma pousada. Durante as reformas, os trabalhadores começaram a notar coisas estranhas. Ferramentas desapareciam, portas batiam sozinhas, e havia momentos em que um choro baixo, quase imperceptível, parecia vir dos cômodos vazios. Um pedreiro se recusou a continuar o trabalho após afirmar ter ouvido uma voz infantil chamando por ele pelo nome. Apesar dos incidentes, a reforma foi concluída e a pousada foi inaugurada com grande expectativa. Os primeiros hóspedes logo começaram a relatar experiências perturbadoras. Muitos acordavam no meio da noite com a nítida sensação de que havia alguém em seus quartos. Alguns diziam ouvir passos leves, como se uma criança estivesse caminhando pelos corredores. Mas o mais assustador era o som do choro. Ele começava sempre por volta das 2 da manhã, fraco no início, mas crescendo em intensidade, até se tornar um lamento angustiante. Hóspedes descreviam o som como algo que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nos corredores, nos quartos e até mesmo vindo debaixo do chão. Um dos casos mais emblemáticos envolveu uma mulher que estava hospedada com sua filha pequena. Durante a noite, a menina começou a chorar,
dizendo que um menino estava em seu quarto e queria brincar. A mãe, assustada, verificou o quarto, mas não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, a criança insistiu que o menino a havia seguido até o café da manhã, apontando para uma cadeira vazia e afirmando que ele estava sentado ali. Os funcionários da pousada também têm histórias que preferem não compartilhar com os hóspedes. Uma camareira afirmou ter visto marcas de mãos pequenas e sujas em um dos espelhos, mesmo que o quarto estivesse trancado há dias. Outro funcionário, responsável pela manutenção, disse ter encontrado um brinquedo antigo, um pequeno cavalinho de madeira, dentro de uma das paredes durante um reparo. Ele jurava ter ouvido risadas infantis enquanto trabalhava, mas, ao olhar ao redor, estava sozinho. Investigadores paranormais foram chamados à pousada para tentar entender o que acontecia. Com câmeras e gravadores, passaram uma noite inteira no local. O resultado foi assustador. Captaram vozes infantis em áudios, sussurros que pareciam dizer: "Por favor, me ajude." Uma das câmeras registrou uma sombra pequena movendo-se rapidamente por um dos corredores. No entanto, o momento mais chocante foi quando uma bola deixada no chão de um dos quartos começou a rolar sozinha, como se alguém invisível a estivesse empurrando. Os moradores da cidade têm suas teorias sobre o choro de criança. Alguns acreditam que Elias ainda está preso ali, incapaz de descansar, talvez por algo terrível que aconteceu antes de seu desaparecimento. Outros dizem que a energia do lugar é uma espécie de imã para espíritos infantis, atraídos pelo ambiente carregado de tristeza. Há até quem afirme que o choro não é de Elias, mas de outras crianças, cujas histórias se perderam no tempo, mas que, de alguma forma, ficaram conectadas àquele espaço. Apesar da atmosfera perturbadora, a pousada continua funcionando. Muitos visitantes vão até lá exatamente por causa das histórias, curiosos para vivenciar o sobrenatural. Alguns saem sem terem vivenciado nada, enquanto outros relatam episódios tão assustadores que juram nunca mais voltar. O choro, no entanto, permanece uma constante. Ele não segue padrões, não obedece a horários fixos, mas sempre encontra uma forma de ser ouvido, como se fosse um lembrete de que aquele lugar carrega mais do que apenas sua história visível. E assim, o refúgio do cedro permanece, um lugar onde a beleza da paisagem contrasta com a melancolia invisível que paira no ar. Para aqueles que acreditam, o choro de Elias, ou de qualquer outra criança que tenha habitado aquele espaço, é um apelo silencioso, uma busca por respostas que nunca foram dadas e por um final que nunca chegou. Em uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde as ruas de paralelepípedo são cercadas por casarões antigos, existe uma pousada que carrega consigo um mistério intrigante. A Pousada do Sol Dourado, com sua fachada charmosa e decoração rústica, atrai turistas em busca de um refúgio tranquilo. No entanto, o que muitos não sabem é que, em meio aos quartos acolhedores e ao clima de calmaria, há uma porta no segundo andar que jamais foi aberta. Trancada há décadas, ela é o centro de uma história sombria que poucos ousam explorar. A origem do mistério remonta aos anos 1930, quando o prédio era uma residência particular. Na época, a casa pertencia à família de um advogado renomado chamado Gustavo Mendes. Gustavo era um homem sério e reservado, conhecido por sua postura impecável e sua devoção ao trabalho. Ele vivia ali com sua esposa, Clara, e sua filha, Isabel, uma menina de apenas 8 anos, cheia de vida e curiosidade. Tudo parecia perfeito naquela família até o dia em que algo inexplicável aconteceu. Certa manhã, os empregados da casa encontraram Clara e Gustavo sentados à mesa do café da manhã, em silêncio absoluto. Seus olhares estavam fixos em nada, como se estivessem perdidos em outro mundo. Isabel, no entanto, não estava em lugar algum. Após horas de busca frenética, a única pista encontrada foi no quarto dela. A porta estava trancada por dentro, mas, ao arrombá-la, o cômodo estava vazio. Não havia sinais de luta, nenhum rastro da menina.
Ela simplesmente desapareceu. O desaparecimento de Isabel abalou profundamente a família. Clara sucumbiu à tristeza e, poucos meses depois, faleceu, enquanto Gustavo isolou-se completamente. Ele trancou o quarto da filha e proibiu qualquer pessoa de se aproximar, afirmando que aquele espaço deveria permanecer intocado para sempre. Nos anos seguintes, ele começou a exibir comportamentos cada vez mais estranhos. Havia noites em que os vizinhos juravam ouvir conversas vindas do quarto trancado, mesmo sabendo que ninguém mais vivia ali. Gustavo dizia que Isabel ainda estava presente, que ela falava com ele e que, em breve, voltaria. Quando Gustavo morreu, em circunstâncias misteriosas dentro da própria casa, a propriedade ficou abandonada por anos, até ser comprada por empresários que a transformaram em uma pousada. Durante a reforma, os trabalhadores encontraram o quarto de Isabel intacto, exatamente como havia sido deixado décadas antes. Porém, ao tentarem abrir a porta, descobriram que ela continuava trancada. O mais estranho era que não havia nenhuma fechadura ou mecanismo visível que justificasse isso. Eles tentaram de tudo: arrombar, desmontar a porta e até mesmo retirar as dobradiças. Nada funcionava. Era como se a porta estivesse presa por uma força invisível. Mesmo com a presença da porta trancada, a pousada foi inaugurada e a história logo se espalhou entre os moradores e turistas. Os hóspedes começaram a relatar experiências estranhas envolvendo o segundo andar. Muitos diziam sentir um frio inexplicável ao passar pelo corredor onde a porta estava. Outros afirmavam ouvir sons de passos leves e risadas infantis durante a noite, sempre próximos ao quarto. Uma mulher jurou ter visto a maçaneta se mover sozinha, como se alguém tentasse abrir a porta por dentro. O episódio mais famoso aconteceu com um casal que se hospedou na pousada em uma noite tranquila. Eles foram acomodados em um quarto ao lado da porta trancada. Durante a madrugada, foram acordados por um som alto, como se algo pesado tivesse caído no corredor. Quando abriram a porta, encontraram um brinquedo antigo, uma boneca de porcelana, no chão, bem em frente à porta trancada. Nenhuma criança estava hospedada na pousada naquela noite. Os funcionários também têm suas histórias. Um deles, responsável pela limpeza, afirmou que, certa vez, ao passar pelo corredor, ouviu uma voz suave e infantil cantando uma canção de ninar. Quando olhou ao redor, não havia ninguém. Outro funcionário, um recepcionista, contou que, durante um turno noturno, ouviu batidas vindas do quarto trancado. Ao se aproximar para verificar, sentiu uma brisa gelada e ouviu claramente uma voz dizer: "Por favor, me encontre." Os moradores da cidade têm suas próprias teorias sobre a porta trancada. Alguns acreditam que Isabel nunca desapareceu realmente, mas que algo sobrenatural a prendeu naquele quarto, talvez como resultado de um ritual ou maldição. Outros dizem que Gustavo fez um pacto para trazer a filha de volta, mas que o preço foi alto demais, aprisionando ambos em um ciclo interminável de lamentos. Há também aqueles que acreditam que a porta é um portal para outra dimensão e que abrir aquele quarto seria liberar forças que ninguém é capaz de compreender. Tentativas de resolver o mistério continuam até hoje. Investigadores paranormais já visitaram a pousada várias vezes, utilizando equipamentos para captar qualquer atividade anormal. Em uma das sessões, gravaram um som que parecia ser a voz de uma criança dizendo: "Estou aqui" repetidas vezes. Uma câmera posicionada no corredor registrou, durante a madrugada, a sombra de uma figura pequena passando rapidamente em frente à porta trancada. Apesar dessas evidências, a porta permanece um enigma intransponível. Mesmo com todos esses acontecimentos, a pousada continua recebendo visitantes. Muitos vão em busca de respostas, curiosos para ver a porta trancada e sentir o mistério em primeira mão. Outros preferem manter distância, assustados com os relatos e temendo o que possam experimentar. Para os donos, a porta tornou-se tanto uma maldição quanto uma atração. Ela afasta os mais céticos, mas atrai aqueles fascinados pelo desconhecido.
A pousada do Sol Dourado é um lugar onde passado e presente se entrelaçam de maneira inquietante. A porta trancada é um símbolo de um mistério que nunca foi resolvido, uma lembrança de que há segredos que talvez nunca devam ser desvendados. Para aqueles que ousam passar por ali, o aviso é claro. Há coisas que estão além da compreensão humana, e talvez seja melhor deixá-las onde estão. Em um canto esquecido de uma serra coberta por neblina constante, existe uma pousada que parece ter parado no tempo. A Pousada das Águas Claras, com sua fachada de madeira desgastada e telhados inclinados, é famosa pela vista deslumbrante e pelo ambiente acolhedor. Porém, há algo que os visitantes não encontram nos panfletos turísticos, o misterioso sótão que, à noite, se torna a origem de sons perturbadores. Arranhões, passos, objetos caindo, tudo parece vir de lá. E o mais assustador, o sótão está sempre trancado e os donos garantem que não há nada dentro dele. A construção da pousada remonta ao final do século XIX, quando era uma casa de campo pertencente a uma rica família europeia que buscava isolamento nas montanhas brasileiras. O patriarca, Vitor Landau, era um empresário rigoroso, conhecido por sua severidade, enquanto sua esposa, Margarete, era uma mulher reservada, quase tímida. O casal tinha 2 filhos, gêmeos, Elias e Esther, crianças que, segundo os relatos da época, eram inseparáveis. As crianças brincavam frequentemente no sótão, que servia como um refúgio privado. Margarete costumava dizer que ali eles passavam horas criando mundos imaginários. Porém, um dia, algo inexplicável aconteceu. Em uma tarde chuvosa, os gêmeos subiram ao sótão, mas nunca mais desceram. Quando os empregados tentaram entrar no local, encontraram a porta trancada por dentro. Após arrombá-la, o sótão estava vazio, exceto por 2 brinquedos deixados no chão, um urso de pelúcia e uma boneca de pano. Os gêmeos haviam desaparecido sem deixar vestígios. A tragédia marcou profundamente a família. Margarete nunca se recuperou do ocorrido e faleceu poucos anos depois. Vitor, por sua vez, mudou-se da casa, abandonando-a por completo, e passou o restante de seus dias em reclusão. A propriedade ficou vazia por décadas, ganhando a reputação de ser assombrada. Os poucos que se aproximavam da casa diziam ouvir sons estranhos vindo do sótão, risadas de crianças, passos apressados e até mesmo o som de móveis sendo arrastados. No final do século XX, a casa foi comprada por um casal de empresários que viu nela o potencial para uma pousada charmosa e isolada. Durante as reformas, os trabalhadores relataram uma série de acontecimentos inexplicáveis. Ferramentas desapareciam, passos podiam ser ouvidos no andar de cima quando ninguém estava lá e, mais de uma vez, o ruído alto de algo caindo ecoava do sótão. Quando verificavam, encontravam o espaço vazio. Os novos donos decidiram manter o sótão trancado, transformando-o em um depósito inacessível aos hóspedes. No entanto, isso não impediu que os eventos estranhos continuassem. Hóspedes começaram a relatar ouvir barulhos vindos do sótão durante a noite. O som mais comum era o de passos, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Outros descreveram ouvir arranhões nas paredes e até mesmo vozes infantis murmurando. Uma hóspede relatou que, durante sua estadia, acordou no meio da noite com o som de uma risada infantil vindo diretamente acima de seu quarto. Quando mencionou isso aos donos, eles desconversaram, dizendo que talvez fosse o vento. Porém, na manhã seguinte, ao passar pelo corredor onde a porta do sótão ficava, ela jurou ter visto 2 pares de pequenos olhos brilhantes olhando por entre as frestas da madeira. Os funcionários da pousada têm suas próprias histórias assustadoras. Um deles, encarregado de limpar os corredores, afirmou que sentiu uma brisa gelada ao passar pelo sótão, mesmo em dias de calor intenso. Outro disse que, ao ouvir um som alto de algo caindo dentro do sótão, abriu a porta e encontrou apenas o vazio, mas com marcas de mãos infantis na poeira do chão.
Uma das histórias mais perturbadoras envolve um grupo de amigos que decidiu desafiar as regras e tentou entrar no sótão durante a madrugada. Levaram ferramentas para arrombar a porta, mas, no momento em que começaram a mexer nela, ouviram um grito agudo, seguido por um som de corrida, como se algo ou alguém estivesse vindo em direção à porta do outro lado. Apavorados, largaram as ferramentas e correram. Na manhã seguinte, ao voltar ao corredor, encontraram as ferramentas cuidadosamente empilhadas diante da porta. Especialistas em fenômenos paranormais já visitaram a pousada diversas vezes. Em uma dessas visitas, colocaram gravadores próximos à porta do sótão. Durante a análise dos áudios, captaram sons de risadas, sussurros e algo que soava como uma música infantil. Em determinado momento, uma voz baixa, quase inaudível, parecia dizer: "Estamos aqui." Um dos investigadores afirmou ter sentido uma mão pequena puxar a barra de sua calça enquanto estava próximo à porta. Os moradores da região têm teorias sobre o que acontece no sótão. Alguns acreditam que os gêmeos nunca saíram de lá e que seus espíritos permanecem presos, revivendo os dias felizes de brincadeiras. Outros especulam que o desaparecimento das crianças foi o resultado de algo mais sinistro, como um ritual ou maldição, e que a energia do sótão é uma cicatriz desse evento. Há também quem diga que o sótão é um portal para outro plano e que os sons ouvidos são ecos de uma realidade paralela. Apesar dos relatos assustadores, a pousada continua a atrair visitantes. Alguns vão em busca de descanso e se deparam com o inexplicável, enquanto outros visitam o local especificamente por causa das histórias sobre o sótão. Muitos saem com experiências que jamais esquecerão, como uma hóspede que, ao tirar uma foto do corredor, capturou a imagem de duas figuras pequenas, borradas, paradas em frente à porta do sótão. Para os donos, o sótão é tanto um mistério quanto um fardo. Eles preferem não tocar no assunto, alegando que quanto menos se mexe, melhor. Mesmo assim, as histórias continuam a circular, tornando a pousada das Águas Claras um destino tanto para os amantes do mistério quanto para os corajosos que buscam confrontar o sobrenatural. O sótão, com sua porta trancada e sons inexplicáveis, permanece como o coração inquieto da pousada. Um espaço onde o tempo parece ter parado, onde risadas infantis ecoam sem fim, e onde o que é desconhecido continua a desafiar a lógica. Para aqueles que visitam o local, o aviso é claro. As montanhas podem ser tranquilas, mas os segredos do sótão não descansam. Em uma região afastada, onde as montanhas tocam o céu e as florestas se estendem por quilômetros, existe uma pousada que ficou famosa entre os moradores locais por uma razão peculiar: o funcionário invisível. A pousada da Serra Encantada, como é conhecida, é um local de paz e tranquilidade, onde turistas buscam se desconectar da vida agitada. No entanto, quem visita o local se depara com uma história de arrepiar os cabelos, sobre um ser invisível que, de alguma forma, faz parte da rotina da pousada. A história começou em meados dos anos 70, quando a pousada foi inaugurada por um casal de imigrantes italianos, Giuseppe e Maria Russo. Eles haviam se mudado para o Brasil em busca de uma nova vida e adquiriram um terreno em uma região isolada, atraídos pela beleza selvagem das montanhas e pelo clima tranquilo. A pousada era um lugar aconchegante, com uma arquitetura simples, mas de grande charme, composta por madeira escura e grandes janelas que davam vista para o vale. A estrutura foi projetada para acolher turistas que buscavam paz e descanso, longe da agitação das grandes cidades. Logo no início, a pousada foi bem recebida pelos primeiros hóspedes. Com o tempo, mais visitantes começaram a chegar, encantados pela beleza do lugar e pela hospitalidade dos donos. Giuseppe e Maria, no entanto, perceberam que a pousada estava longe de ser apenas um lugar tranquilo e acolhedor. Algo estranho estava acontecendo, algo que ninguém conseguia explicar. Durante a noite, após os hóspedes se acomodarem, eles começavam a ouvir barulhos vindos da recepção e da cozinha. O som de móveis sendo movidos
passos apressados, até o som de um pano sendo esfregado no chão. Quando os hóspedes se levantavam para investigar, nada era encontrado. Não havia ninguém, mas os sons continuavam a surgir, como se alguém estivesse trabalhando lá, invisível para os olhos humanos. A situação ficou ainda mais estranha quando, em uma noite de tempestade, Maria estava sozinha na recepção, limpando o balcão, quando ouviu claramente o som de um prato quebrando na cozinha. Ela correu até lá, com o coração disparado, mas quando entrou, encontrou tudo em seu lugar. Nenhuma janela quebrada, nenhum prato partido. Maria estava prestes a voltar à recepção quando ouviu o som de uma cadeira se arrastando no canto da cozinha. O ar parecia gelado, e o ambiente, que deveria ser silencioso e calmo, estava agora imerso em um pressentimento inquietante. A essa altura, os rumores começaram a se espalhar entre os empregados da pousada. Os antigos funcionários da pousada afirmavam que o barulho estranho era sempre mais intenso durante a noite, quando ninguém estava trabalhando. Em uma noite, um dos empregados, João, decidiu investigar por conta própria. Ele sabia que o local era isolado e que, muitas vezes, os hóspedes ficavam sozinhos na recepção. João, com um pouco de receio, começou a ouvir passos vindo da cozinha, como se alguém estivesse andando entre os utensílios. Ele caminhou até lá e, ao entrar, sentiu uma brisa gelada que lhe arrepiou a espinha. Não havia ninguém, mas os passos continuavam. Assustado, João decidiu questionar Giuseppe sobre o ocorrido. Giuseppe, que parecia ser um homem sério e de poucas palavras, olhou para ele com um semblante grave e contou uma história que até então ninguém sabia. Segundo Giuseppe, antes de ele e Maria adquirirem a pousada, o local havia sido de propriedade de um homem chamado Vicente, um antigo morador da região. Vicente era um ex-soldado de guerra que vivia em reclusão, em um isolamento forçado pela dor de perder sua família. Ele não tinha amigos e se tornava cada vez mais excêntrico à medida que o tempo passava. Diziam que, por noites inteiras, Vicente andava pela casa, falando sozinho e movendo objetos. Após sua morte, não se sabia ao certo o que acontecerá com ele, mas a lenda dizia que ele nunca havia realmente deixado o local. Com o passar dos meses, o fenômeno não cessou. Os hóspedes começaram a relatar o que viam e ouviam na pousada. Eles diziam ouvir os passos vindo do corredor, sentir uma presença atrás de si, ou até mesmo ver as toalhas da piscina se movendo sozinhas. O funcionário invisível, como foi denominado, era agora parte da história da pousada. Para muitos, o tal funcionário parecia cumprir suas tarefas com uma precisão quase sobrenatural. Em uma das histórias mais contadas pelos turistas, uma hóspede estava tomando um café da manhã na varanda, quando notou que o açúcar e o café haviam sido preparados e deixados em sua mesa, como se alguém tivesse servido sem ser visto. Quando ela perguntou ao garçom, ele respondeu que ninguém tinha passado por lá. A história se espalhou, e os visitantes começaram a procurar sinais do misterioso funcionário invisível. Para Giuseppe e Maria, as coisas começaram a ficar mais tensas. Mesmo com os barulhos e os fenômenos sobrenaturais, eles tentaram continuar administrando a pousada da melhor forma possível. No entanto, a ideia de um funcionário invisível tomou proporções maiores quando alguns hóspedes começaram a se sentir confortáveis com a presença dele, como se tivessem a sensação de que alguém estava sempre olhando por eles, cuidando deles. Havia uma estranha sensação de acolhimento e proteção, como se a presença do funcionário fosse uma bênção disfarçada de mistério. Um dia, durante uma noite particularmente escura, um grupo de turistas se hospedou na pousada e decidiu investigar os sons que vinham da cozinha à noite. Armados com lanternas e câmeras, eles se posicionaram nas sombras e esperaram. Para sua surpresa, os barulhos começaram e, com o olhar atento das câmeras, viram algo curioso. A luz da lanterna refletia em um objeto que parecia se mover por conta própria. Era um pano de prato sendo puxado, como se uma mão invisível estivesse limpando algo na bancada. Quando o grupo correu para lá, não havia ninguém, mas as imagens das câmeras mostraram claramente a movimentação dos objetos.
Com o tempo, o mistério do funcionário invisível se espalhou além da cidade, tornando-se uma história conhecida por todo o país. Alguns visitantes chegaram a se especializar em fenômenos paranormais, tentando entender a natureza da presença invisível. Outros eram céticos, mas não podiam deixar de se sentir incomodados pelos barulhos que ainda ocorriam. A pousada continuava a atrair turistas em busca de respostas e daqueles que buscavam um pouco de sobrenatural para suas vidas. Por mais que tentassem ignorar, o funcionário invisível, com seus movimentos inusitados e sua presença constante, se tornou uma parte inextricável da história da pousada da Serra Encantada. Em um ambiente onde o tempo parece se arrastar, a linha entre o real e o sobrenatural se desfez, deixando os visitantes com uma sensação constante de que nunca estão sozinhos. Seja por bondade ou por um mistério que jamais será solucionado, o funcionário invisível permanece na pousada, cuidando dos hóspedes de uma forma silenciosa, mas perturbadora.